Bom, o objetivo da aula é reduzir o número de parâmetros numa equação diferencial ordinária com um termo não linear. Para isso, a gente vai usar uma equação conhecida como equação de Duffy, que é essa equação que tem esse termo cúbico. Então, a equação, o sistema, nesse caso, está sujeito a uma força harmônica com magnitude F0. Para fazer análise, é interessante usar alguns parâmetros já definidos no sistema linear, mas aqui a gente usa o subíndice zero para deixar claro que essa frequência natural não é a frequência natural do sistema não linear. E outros parâmetros aqui que a gente pode usar são esses, que é a definição aqui do coeficiente de amortecimento crítico, e também a gente usa esse parâmetro que nos leva a escrever uma nova forma de representar o termo de rigidez não linear. Bom, a primeira coisa aqui que a gente tem que levar em consideração é que a gente pode multiplicar ou dividir, né, ambos lados da equação pela massa. Então aqui a gente vai conseguir chegar numa equação um pouquinho mais simplificada, e se a gente adotar esses termos aqui, você vai ver que a gente pode escrever a equação dessa nova forma. E aqui a gente tem esse F chapéu, que nada mais é do que a força sobre a massa. Bom, a partir daqui é conveniente definir um parâmetro chamado tau, que ele adimensionaliza o tempo. Ou seja, né, o tempo aqui é definido em segundos e o ômega zero é radianos por segundo, que nos deixa com um tempo em radianos adimensional. Isso aqui facilita bastante a análise. Então, por exemplo, para a primeira derivada de x em relação ao tempo, a gente pode escrever o tempo como tal sobre ômega zero. Então, essa expressão aqui, ela muda para dx de tal vezes ômega zero. E a gente define a derivada de x em relação ao tempo como x'. Então essa expressão toda aqui fica igual a frequência ômega zero multiplicado por x'. Se andarmos aqui também com a segunda derivada, a gente vai ver que a gente pode escrever a segunda derivada dessa forma. Então a equação é reescrita aqui. Note que agora todos os termos do lado esquerdo da equação, eles estão multiplicados por ômega zero ao quadrado. Então o que é bastante lógico aqui é dividir toda a equação por ômega zero ao quadrado. Que nos vai
deixar nessa seguinte forma. E aqui eu vou reescrever o F, chapéu como F sobre ômega, vezes o cosseno de ômega t. Bom, esse termo aqui pode ser reescrito como F sobre K. É só usar o ômega ao quadrado igual a K sobre M. E isso aqui é conhecido também como delta estático. Seria a deformação estática se eu tivesse uma força constante F aplicada numa mola de rigidez K. Bom, a equação fica novamente reescrita. E aqui eu posso mudar o termo que está dentro do cosseno, porque o T é tal sobre ômega, e esse ômega maiúsculo aqui me define a razão de frequência de excitação sobre o ômega zero. Bom, tá aqui. Essa equação, ela então tem um parâmetro, 2 aqui, né? Enquanto que a equação original continha 1, 2, 3, 4 parâmetros. Então essa equação ela é mais simples e é mais fácil de entender o que está acontecendo no sistema se você quer analisar a influência dos parâmetros físicos na resposta do sistema.